Queridos irmãos, eu gostaria que você, irmã Regina, irmão Rodrigo, como que vamos receber esse casal maravilhoso, irmãos? Como que nós recebemos nossos irmãos? Depois dessa recepção, voltava na quinta-feira. Diga amém. Pronto, já vai voltar na quinta-feira. Maravilha, com a alegria deles aqui, viu? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Deus tem colocado essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glória. Jesus é bom, o Senhor misericórdia dura para sempre, e nós lemos isso nessa noite de hoje. Graças a Deus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42, e lemos do verso 42 até o verso de número 47. Atos, capítulo 2, verso 42, até o verso de número 47. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Isso, agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos que nós iremos fazer, irmãos, uma série sobre isso, sobre este assunto. Deixa eu achar. O livro de Atos, irmãos, logo após a descida do Espírito Santo, que nós chamamos a inauguração da igreja, a igreja se fortaleceu, a igreja ficou unida, porque isso foi promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. E assim o fizeram. Mas o interessante é que a Bíblia narra que começaram com cerca de quase 500 pessoas. Só com o passar do tempo, findou-se, recebendo a promessa, cerca de 120 pessoas. As outras tantas desistiram, pararam, foram embora, desanimaram. 1001 coisas pôde acontecer, ou aconteceu com eles. Só que aqueles que ficaram, eles não ficaram esperando de qualquer jeito. Eles ficaram esperando em oração, em contato com Deus, esperando esse revestimento que Jesus disse que iria acontecer. E aconteceu. No capítulo 2, no começo, diz que eles estavam reunidos, sentados, e de repente veio um vento, como o som de um vento impetuoso e veemente, encheu toda a casa. E eles viram entre eles línguas repartidas como de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. Verdade. E eles ali começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, e glorificavam a Deus nisso. E tinha uma multidão que estava do lado de fora, porque era a festa de Pentecostes. E agora a multidão está ouvindo aquilo, e a multidão de fora, que não entende as coisas de dentro, diz que lá eles estavam bêbados, cheios de mosca. Só que a Bíblia diz, tem um versículo que fala que o
poder de Deus para nós é loucura para o mundo. Então a loucura para o mundo é poder de Deus para nós. Então, quando a igreja foi enchida do poder, Pedro se levanta e a primeira mensagem de Pedro alcançou quase 3.000 almas. A igreja se fortaleceu. Verdade. A igreja ficou unida. A igreja viu que ali tinha a mão do Deus Todo-Poderoso com eles. Então nós consideramos essa a igreja primitiva, a primeira igreja. Então eles estavam cheios do poder de Deus, porém, naquela situação, nesse episódio, nessa história, era risco de morte eles falarem que eram cristãos. Eles sofriam perseguição, eles sofriam ameaças e prisões do Império Romano. Então eles ficaram mais unidos, porque a situação era mais difícil. Então cresceu uma igreja unida, uma igreja saudável, uma igreja cheia do poder de Deus. E na série que nós vamos estudar é sobre este assunto. E o que o Senhor colocou em meu coração é: para ser uma igreja saudável, o que precisa ter no meio da igreja? Então, o que o Senhor ministra no meu coração são alguns assuntos, e eu vou começar 2 nessa noite de hoje. O que deve ter uma igreja saudável? Em Salmo de número 133 e verso 1, está escrito assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o que o Senhor ministrava em meu coração é que a primeira coisa que uma igreja saudável precisa ter é comunhão com os outros. Sem comunhão é impossível ver a manifestação do poder de Deus. Então a igreja saudável, o primeiro ponto é ter comunhão. É você amar e respeitar o irmão que está do seu lado. É você olhar para ele e ver que ele tem algo de Cristo estampado em você. Então, o primeiro ponto que nós identificamos de uma igreja saudável é que ela tem comunhão, que ela gosta de estar unida. Comunhão é isso, é você gostar de estar unido com o seu irmão. Comunhão é você amar o seu irmão que está do seu lado. Agora passa o olho para mim aí, por favor, na sua Bíblia. Alguém lê para mim Atos 2, capítulo 2, verso 46. Quem achou pode ler. E perseverando 46 diz assim: e perseverando, unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Deus abençoe, irmãos. Amém. Meus irmãos, prestem atenção, perseverando todos os dias. Diga, no templo. Vai aí, me ajuda aí, por favor, senão você dorme. Diga, no templo. E partindo o pão. Em casa. Então a comunhão deles, presbíteros hebreus, era tão forte que não era somente dentro do templo, dentro da igreja. A comunhão deles, Rodrigo, era tão forte que passava do templo para cada uma de suas casas. Eles gostavam de estar unidos. Comunhão, irmão, não é somente um ambiente. Uma igreja saudável que cresça, que vai crescer saudável em nome de Jesus, é ter comunhão em todos os ambientes. Eles se reuniam e gostavam. Eles gostavam de estar um perto do outro. Uma igreja saudável é diferente de uma igreja doente. E o primeiro aspecto que tem uma igreja doente é que tem divisão dentro da igreja. É verdade. Que os irmãos mal olham um para o rosto do outro. Isso é uma igreja que é um sinal que está doente. Não cumprimenta um ou outro. Mas aqui, irmãos, nós vamos estudar a igreja saudável. E por quê? Porque Deus quer que nós ficamos uma igreja saudável.
você olhar para o rosto do seu irmão, você não vê somente o seu irmão, a sua irmã, você vê Cristo Jesus. É verdade, é ter comunhão. E hoje em dia, irmãos, isso está uma escassez. Vamos ser sinceros? Ter comunhão de apertar e dar um abraço no irmão, mas não é somente dentro do templo. Eles faziam isso uma vez por semana? 2 vezes? Não, né? Era quantos dias? Todos os dias. Por que, irmão? Porque comunhão é sinal de estar ligado na vontade de Deus. Irmão, eu não sei você, mas eu amo estar no templo do Senhor com os meus irmãos. Eu amo isso. Minha esposa está de prova, minha filha está de prova. A nossa conversa dentro da nossa casa é mais igreja do que as nossas coisas, as nossas dívidas, enfim. Porque nós amamos estar em comunhão com Cristo e com os irmãos. Porque o próprio Jesus disse que aquele que receber esse tal pequenininho, a mim mesmo recebe. Então entenda, irmão, que quando eu venho para a igreja, eu não venho, além de eu vir adorar, agradecer e ouvir a palavra de Deus, eu vim ter comunhão com os irmãos. De abraçar e ver se você está bem. De abraçar e ver se a sua família está indo bem. A sua vida financeira, espiritual, a sua vida conjugal está indo bem. Esse é o meu desejo, essa é a minha alegria. Porque a sua alegria é a minha alegria. Mas pode contar que o seu choro também vai ser o meu choro. Então a igreja saudável, uma das identidades ou algo que pode identificar a igreja saudável é os irmãos em comunhão. Paulo chega a falar que a igreja de Corinto, que lá tinha algumas distinções. E lá tinha os grupinhos dizendo que, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Apolo, não, mas tinha um outro grupo, eu sou de Cristo. Aí Paulo fala assim: peraí, a igreja está doente, porque a igreja não tem essa divisão. A igreja é única, a igreja é um corpo, irmão. O corpo, aleluia, ele está grudado na cabeça, que é Cristo Jesus. É verdade. Agora, o pastor, talvez você já tenha ouvido falar disso, numa ministração, ele disse que o corpo sem um pedaço de dedo, ele continua sendo corpo, faltando um pedaço de dedo, mas o pedaço de dedo sem o corpo apodrece. Então nós somos um corpo, e esse corpo, quando você entende isso, que o seu dedão, talvez você já tomou um tropicão, e doeu o seu dedinho, irmão, dói até na alma, porque todo o corpo sente é ligado, está junto comigo. Então a igreja saudável não pode ter distinção. Eu gosto de irmão fulano, eu gosto de irmão beltrano, eu gosto da irmã, eu não gosto daquela irmã eu não vou com a cara, não tem isso numa igreja saudável. O que tem na igreja saudável? Todos servos do Senhor, do Deus Altíssimo. Aleluia. Então, o interessante é que quando eles se reuniam no templo, mesmo eles sendo tristes ou alegres, eles estavam juntos. Sabe por que isso, presbítero Zé Brito? Porque tem pessoas que falam assim: hoje eu estou triste, a primeira coisa que ele deixa de ir é na igreja. É verdade, Jesus, é bem assim. Por quê? Porque está sendo levada pelos seus sentimentos. Estou muito triste, eu não vou hoje. Aí fica em casa, uma terça, uma quinta, uma quarta, um sábado, um domingo, daqui a pouco está mais em casa e esquece. Por quê? Porque foi levado pelos seus sentimentos. Irmão, a Bíblia diz, abra aí por favor, você lê em Tiago 5, capítulo 5, verso 13. Olha que a orientação do Tiago fala à igreja. Lê por favor, 5 e 13. Quem achou pode ler. Tiago 5 e 13. Por favor, pode ler quem achou.
Tiago 5, verso 13, diz assim: se está alguém entre vós aflito, ore. Se está com alguém contente, cante louvores. Olha o que o Tiago vai dizer. Se está alguém triste, o que é que faz? Fica em casa? Se ficar em casa, pode até ficar, mas tem que ficar orando. Tá certo? Se está alegre, fica em casa? Pode até ficar, mas se ficar, louvando a Deus. Então os irmãos da igreja primitiva, eles iam, mas não iam baseado nos seus sentimentos. Hoje eu estou triste, eu não vou. Hoje eu estou desanimado, eu não vou. Hoje eu estou meio borocochô, eu não vou. Hoje eu não acordei legal, eu não vou. Aí é onde que você deve vir. Por quê, irmão? Porque dentro do tempo que a casa do seu Senhor, do teu Deus, é onde você renova suas forças, renova seu ânimo e sai aqui cheio do poder do Espírito. Então eles não eram levados pelos seus sentimentos. Olha que o Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 15. Quem achou aí? Pode ler para nós em nome de Jesus Cristo. Aos Romanos, capítulo 12 e verso 15. Olha porque a importância de você não ser levado pelos seus sentimentos. Isso. 12, 15. Alegrai-vos que se alegram, e chorai-vos que choram. Ou seja, quando Paulo está se referindo à igreja aos romanos, ele está falando o seguinte: independente do sentimento que o irmão entra dentro da igreja, acompanhe ele. Se ele está meio triste, chore junto com ele. Se ele vê alegre, cante junto com ele. Ou seja, os irmãos não ficam dependendo dos seus sentimentos. Eles sabem o que estavam indo fazer dentro da igreja. O que você veio fazer aqui, se eu te perguntasse nessa noite de hoje? Eu vim visitar. Você não veio visitar a mim, nem a Deus e nem os irmãos. Você veio adorar e agradecer. É verdade. Então esse propósito, o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, dizendo: apresentai-vos o vosso culto racional. Você entendido do que você está vindo fazer na igreja. Mas irmão, estou muito triste, venha para a igreja. Estou muito alegre, venha para a igreja. Os irmãos, a igreja saudável, tem comunhão dentro do templo. E ninguém vai ficar te julgando, pelo menos não é. Isso é normal, te julgando porque você está chorando. Ninguém vai ficar te julgando porque você está pulando 3 metros de altura na alegria só no espírito. Ninguém vai te julgar. Pelo menos normal não é para isso. Por quê, irmão? Porque é mais importante ter você aqui triste ou alegre do que lá fora, perdido. Então a comunhão do templo era muito importante. Olha só, a Bíblia diz, irmãos, que o Neemias ficou sabendo que os seus irmãos estavam em total miséria lá em Jerusalém, tinha sido destruída, saqueada, estava uma bagaça lá. Aí ele ficou sabendo pelo seu irmão Anani e veio trazer a notícia dizendo: olha, os nossos estão em total miséria, passando fome, está uma escassez terrível lá. Neemias era o copeiro do rei, o rei Xerxes da Síria. Então agora Neemias era aquele que ia, levava o suco, o alimento perante o rei. E a
4 meses chorando angustiosamente porque não tinham o que fazer. Até que um dia ele chega na presença do rei, triste, cabisbaixo. E o rei olha para ele e fala assim: ô Neemias, você nunca me serviu dessa forma. Neemias, por que você está triste? E Neemias vai falar para o rei: eu estou triste porque meus irmãos estão lá em total miséria. Estão passando fome, foi destruído, está uma bagaça. Sabe o que eu acho interessante? Porque eu coloquei isso aqui nessa sessão, nesse ensinamento? É porque Neemias, mesmo ele triste, angustiado, amargurado, ele deixou de servir? Não. Por quê? Porque é um tipo de pessoa que não deixa ser levado pelos seus sentimentos. Por quê? Porque ele sabe que servir, fazer com a sua responsabilidade, é maior do que os seus sentimentos. O que eu aprendo com Neemias, irmão, mesmo eu triste, esbagaçado a minha alma, eu tenho a obrigação de servir ao meu rei, ao meu Senhor. Glória a Deus. Eu não vou confundir os meus sentimentos com as minhas obrigações. Neemias não confundiu. Está triste? Está servindo. Está alegre? Iria servir. Está angustiado? Está servindo. Está machucado? Está servindo também. Porque é melhor servir triste do que ficar angustiado sem fazer nada para Deus. Neemias não deixou ser levado por seus sentimentos, mas estava atento às suas responsabilidades. O que lemos depois, irmão, foi que eles tinha comunhão no templo e na casa. Diga casa. Pronto. Só que interessante, irmão Márcio, que eles não iam na casa somente para comer. A comunhão dentro da casa não ia somente na hora do almoço. A comunhão dentro da casa era mais um momento de oração e de louvores a Deus. E isso era uma vez por semana? Era 2 vezes por semana? Era todos? Agora você imagina uma igreja saudável. Você estava fazendo seus afazeres e chega um abençoado, uma abençoada. Ô meu irmão, Pai do Senhor, posso entrar? Vamos orar juntos. Eita maravilha. Vamos chorar juntos? Ô irmão, estou ensaiando louvor. Me ajuda. No domingo na barra arrebentada, vai louvar junto. Deus vai mover os céus. Já pensou, irmão? Que privilégio. Uma igreja saudável é uma extensão do templo para casa. Se você gosta da comunhão dos irmãos com os irmãos dentro do templo, você deve entender que precisa também estar dentro de casa. Só que, irmãos, hoje em dia essa comunhão que era para ser de alegria, de cântico, de oração, de intercessão, essa comunhão está meio estranha. Uma igreja que é saudável, ela entende que precisa ir para orar, para abençoar, para profetizar na casa do irmão, uma comunhão gostosa. Mas nesses tempos atuais está meio esquisito essa, diz que é comunhão, que um está indo na casa do outro para falar de outras pessoas. Misericórdia. Se une não para orar, cantar, louvar, orar, mas se une para falar dos outros. Agora uma pergunta que não quer calar. Falar dos outros é pecado, sim ou não? Sim. Não. Falar dos outros não é pecado. Agora, falar mal dos outros é pecado. Porque eu posso estar falando do presbítero Zé Brito lá em casa e falando dele. Você vê o irmão Zé Brito? Pensa por fogo puro, pensa no homem de Deus. Não está pecando? Não. Agora, se eu falar, me permite, vou te usar como exemplo. Se eu chegar lá, o irmão Zé Brito está com a gravata, a minha vermelha, onde eu gostei, não sei lá, minha filha, aí eu pego. Então, se reunir para falar de alguém, não é pecado.
Agora, se reunir para falar mal, aí Jesus vai dar todo. Aí Jesus vai passar para casa e acertar as coisas. Então a comunhão dos irmãos não era para somente comer. Porque tem uns engraçadinhos que só vai na hora do almoço, né? Eu não sei porquê, irmão, mas tudo bem. Tá bom, logo, que nós não ouvimos isso. Tá gravado. Tá tudo bem. Mas não era somente isso. A comunhão na casa era todos os dias, tinha prazer de estar com os irmãos. Olha, irmão, a comunhão dentro da casa era tão bom que quando eles estavam juntos, eles falavam das grandezas de Deus, eles falavam de coisas celestiais, de experiências com Deus. Lembra que eles viviam de ameaça de morte todos os dias? Então eles aproveitavam ao máximo essa comunhão. É porque a igreja da atualidade não entende isso. A Bíblia diz que somos entregues à morte todos os dias. É verdade. Então eu não sei quanto tempo eu tenho na terra, mas sabe o que me deixa feliz? É de estar com os irmãos no choro, na alegria, louvando, chorando, se esperneando, mas estar com os irmãos. É bom estar com você. É bom estar com você. Glória a Deus. Então os irmãos tinham prazer de estar juntos, porque era ameaça de morte, soava nos ouvidos deles. Eles não perdiam tempo, irmã Regina, de falar assim: ei, você viu? Prenderam meu cano, prenderam meu fulano, não sei se vai ter escapatória. Eles não tinham tempo de pensar nisso, porque eles seriam próximos. Então o que eles faziam? Aproveitavam o máximo possível do irmão que estava do lado. Por quê? Porque talvez no outro dia não visse. Já pensou, irmão? Nós, dentro da igreja, parar de falar com alguém e esse alguém no outro dia partir para o Senhor? Como fica a sua consciência? Você veio para o culto de doutrina, diga amém. Amém. É isso aí. Para a vida mais para baixo. Então eles não tinham tempo de ficar perdendo com picuinha, de olharzinho torto. Eles aproveitavam uns aos outros o máximo, porque poderia ser o último culto, a última comunhão entre eles. Então eles ofereciam o que tinha. Eles ofereciam guarida, eles ofereciam sala. Sente aí, vamos orar, vamos chorar. Eles oravam, se alegravam. E eu acredito que a presença do Espírito Santo era tão forte naquela igreja. Nós vamos ver no contexto, nós vamos estudar, que era impossível de o mundo não ser atraído por essa comunhão tão maravilhosa que existia. Então, um dos requisitos de uma igreja saudável é a comunhão uns com os outros. É você ter o prazer de sentar nessa cadeira com o irmão que está ao seu lado. Sabe por quê? Porque no próximo culto você não sabe quem vai sentar do seu lado. Você pode projetar, você pode até arquitetar quem vai sentar ao seu lado, mas você não tem certeza. Eu não tenho certeza. Então, irmãos, a comunhão é momentos únicos e especiais. E a igreja saudável entende isso. Porque, irmãos, para mim, não sei para você, mas para mim, é a maior tristeza eu saber que o irmão não está falando com o outro por causa de nada. Por causa de coisinhas, irmão Márcio, coisinhas pequenininhas, coisinhas que é fácil de resolver. Então a igreja saudável ela tem comunhão, ela tem prazer de estar unidos. A consequência de estar unidos, irmão, não tem jeito, é o poder de Deus manifestar na igreja. Eu li para você, você vai acompanhar o Salmo de número 133 e verso 1. Aqui é símbolo da igreja do Antigo Testamento, apontando para a igreja atual. Que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em
união. Consequência disso, o óleo vem sobre a cabeça de Arão, corre na barba, nos seus vestidos e espalha para todos os mundo. Então você quer ver manifestação do poder de Deus, você quer ver cura, libertação, você quer ver, aleluia, conversão de alma. Entre na comunhão, irmão. Mas eu não sei falar, não sei pregar, eu estou gateando na fé. Aí que é bom, irmão, que você entenda que você precisa estar em comunhão com os irmãos, com a igreja, com Deus, para o céu se mover e te renovar todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Só que tem um porém. Abra para mim, por favor, em Provérbios, número 25 e verso 17. Os irmãos entendem que tudo é com moderação. Quem achou pode ler, por favor. Isso. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Amém. Deus abençoe. A tradução da Bíblia é um pouco diferente, mas é o mesmo significado. Na João Ferreira de Almeida está escrito assim, ó: guarde o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não se fadigue de ti. Lembra que eu falei que tudo é com moderação? Aí a pessoa vai na casa, presbítero José Brito, e vai um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, aí faz piseiro, o famoso piseiro na casa do irmão. Aí, em vez de ser comunhão, irmão, a casa acaba sendo. Em vez de ser comunhão, acaba sendo perturbação. Então, para que isso não haja, você deve ser moderado. Então, o que o conselho de Provérbios Salomão está dizendo é: guarda o pé da casa do irmão, vai cuidar. Você vê que o irmão está precisando de um respirar, pega para quem te quer. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas, infelizmente, que quando vai na casa de um e um abre a porta, parece que é aí que se aproveita, né? É aquele negócio, dá a mão, o camarada quer a casa, não quer nem no outro braço, quer a casa logo. Então isso não é mais comunhão, isso agora passa a ser perturbação. Então, irmão, você sabe como é bem-vindo em algum lugar. Amém? Você sabe, você sente quando é bem-vindo. E você sente também quando não é bem-vindo. Então você percebe. Opa, aqui é mais rápido do que uma flecha. Então é um pé na casa ou um pé na rua. Porque eu entendi, eu percebi que eu não sou bem. Ok, não sei problema. Até o próprio Jesus ensinou os discípulos quando eles forem 2 por 2 evangelizar. Se vocês entram na casa e ministra a palavra e fala do reino de Deus, e aquela casa não aceitar, Jesus disse: sai daquela casa, ata a poeira dos seus pés e vai para o próximo. Não, você está na Bíblia, né? Ou seja, você percebe que quando não é bem-vindo, não está tudo bem. Aí você vai voltar outro dia lá? Não, você vai ter moderação. Então você vai entender que aquele irmão, aquela família já não é tão assim como deveria ser. Certo? Então fazer miséria na casa do próximo acaba sendo não ter comunhão, acaba sendo perturbação. Tá bom? Outro tópico que eu coloquei aqui, para nós encerrar, é o ensino da palavra. Então, como identificar uma igreja que é saudável? Tendo o ensinamento da palavra.
que nós lemos no texto, que é a doutrina dos apóstolos. Então a igreja que não tem o ensinamento da palavra, ela se torna fraca e vulnerável. Mas uma igreja saudável que tem ensinamento da palavra, ela tende a crescer e fortalecer-se. Então a igreja saudável deve ter ensinamento da palavra. O ensino da palavra é como ela é, tá certo? Sem inventar história. Porque o que acontece é que as pessoas pegam, acham-se no direito de inventar algumas coisas que a Bíblia não diz, que não tem versículo bíblico, mas se acha no direito porque estudou muito. O ensino da palavra, a igreja saudável, é só ensinar a palavra, é só mostrar como ela é. Não precisa enfeitar, não precisa no inventismo. Nem sei se existe essa palavra, não é no achismo. O que eu acho não é. Se a Bíblia não está dizendo, ponto. Não é o que eu acho, porque Deus não se responsabiliza do que eu acho, Deus se responsabiliza pela sua palavra. Então Deus não zela pelo que eu acho, Deus zela pela palavra. Palavra de quem ouve? Não, a palavra dele. Então a igreja saudável ensina a palavra do jeito que ela é. Ó, irmãos, e a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, tirar versículos e capítulos para se moderar o povo. A palavra de Deus é suficiente para a pessoa acreditar que Ele é poderoso e galardoador daqueles que o buscam. É verdade. A palavra pregada, irmãos, José Brito, presbítero José Brito, ela é como uma flecha, ela vai na direção certa. Ela é como uma espada de dois gumes, e vai na divisão da alma e do espírito, e vai nas medulas e dos ossos, e sabe discernir as intenções do coração do homem. A palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a palavra é lâmpada que ilumina os pés, a palavra é luz para o nosso caminho. A palavra lida e pregada é o suficiente para que, se eu der crédito a ela, eu tenho a salvação de vida dela. Uma igreja saudável ensina a palavra. Irmão, pecado continua sendo pecado, mas bênção vai estar naquele que ouve a palavra, guarda no coração e as pratica. A Bíblia diz, irmão, se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, se entender, se atentar para a palavra, irmão, não tem jeito, irmão. Os céus é aberto e as bênçãos do Senhor sobre a nossa cabeça. Glória a Deus! Tudo isso é através da palavra. A palavra da igreja saudável é ensinada como ela é, sem enfeitar pavão. Pavão precisa de algum colar? Precisa de alguma maquiagem? Precisa colocar uns brinquinhos no pavão? Eu não estou falando de usos e costumes aqui, amém, irmãos? Pelo amor de Deus, vou repetir, está gravado. Eu não estou falando de usos e costumes aqui, amém? Amém. Eu estou falando que o pavão, ele é lindo por si mesmo. Ele não precisa mais de nada. É um animal que tem a cor que você procurar no pavão, talvez você encontre. Não precisa pintar ele de outra cor. Ele é bonito por natureza. A palavra de Deus, irmãos, é linda por natureza. Glória a Deus. Ela, às vezes, como diz Jeremias, às vezes é um bolo que é um pouco com gosto de fel, mas depois que engolido e entendido, irmão, ela se torna mais doce do que mel no nosso Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus, irmão, sendo ensinada, a igreja cresce, irmão, saudável. A igreja não precisa de fumaça e de luz
atrair os jovens, não. É verdade, Jesus. A igreja não precisa de pintar as paredes de roxo, de preto, de amarelo. Não precisa disso. O que a igreja precisa para chamar os jovens? Palavra, sendo ela como ela é. Ensinada com ousadia no poder do Espírito Santo. Paulo chega a escrever aos Coríntios dizendo: olha, eu não vou a vós somente com palavras de persuasão humanas, mas eu vou com o poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, é uma coisa infalível. A palavra de Deus pregada e você cheio do Espírito Santo, não tem diabo que fica na frente, não tem corrente que fica na vida de ninguém, porque a palavra é poderosa para destruir. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, uma igreja saudável ela é edificada pela comunhão e também por ensinamento da palavra como ela, sem enfeitar. Olha só, irmãos, você quer observar um detalhe na igreja? Você mede o crescimento da igreja, não é pelo número de pessoas que está no culto da campanha. Não é pelo número de pessoas que está no culto de domingo, mas você mede o crescimento de uma igreja saudável, na frequência dos irmãos no culto de ensinamento, na escola bíblica dominical. Você que vê que se a igreja está crescendo saudável, é que se o número de irmãos na escola bíblica, no ensinamento da palavra, está aumentando. Porque é impossível crescer saudável sem a palavra. A palavra é o pão. A palavra é o alimento do crente. Irmão, se você ficar uns 2 dias sem comer nada, e não tiver propósito de jejum, você vai entrando em parafuso assim também. Por que você se alimenta todo dia? Porque o seu corpo precisa. Porque eu devo ler a palavra, meditar nela, no capítulo, no versículo, todos os dias. Porque assim como ela é alimento, o alimento que você se alimenta todos os dias, a palavra de Deus é um alimento para a sua alma. E se ficar sem comer, vai dar ruim. Então a palavra de Deus precisa ser ensinada como ela é. Vamos lá. Com a palavra de Deus ensinada, a igreja cresce saudável. Mas sem a palavra de Deus, a igreja incha, não cresce. Então inchaço é diferente de crescimento. Inchaço é diferente de você crescer e ser fortalecido. Os irmãos sabem que inchaço, muito deles, é sinal de enfermidade. Então a igreja que fala, está crescendo, mas sem ensinamento, não é crescimento, é inchaço. Aí tem um monte de gente, presbítero Zé Brito, dentro da igreja vazia de Deus. Verdade. Vazia do conhecimento da palavra. Aí está lá cantando, levantando a mãozinha, fazendo pirueta, em vez de dar glória, subia. Em vez de dar aleluia, faz nada contra, irmão. Você pode fazer o que você quiser, desde que você entenda o que é a tua vida. Jesus não precisa de assobio de ninguém. Jesus precisa da adoração chegar no aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então essas igrejas chatas, você já percebe logo que não tem ensinamento bíblico. Irmão, eu sou assembleano há algum tempo já, um bocado de tempo. Eu sempre aprendi na escola, na EBD, na escola dominical, nos cultos de doutrina, na escola teológica, que a palavra é o suficiente e ponto final.
palavra é o suficiente. Agora, o que tem esse negócio de chamar os jovens, nada contra, você pode ter as suas estratégias, desde que não vira a palavra de Deus. Vamos fazer assim, assim, assado, para atrair os jovens. Os jovens não precisam ser atraídos por isso. Os jovens é atraído pela palavra, pelo poder de Deus, pela unção, pela graça de Deus. Mas é mais fácil ter atrativos do que pagar o preço. Então, estar orando, jejuando, buscando é mais trabalhoso. É mais fácil colocar umas fumaças aqui, inventar que isso é uma balada, não serve. Então, a igreja sem a palavra não cresce, ela fica inchada. E o que significa inchaço? É ter uma igreja cheia de pessoas vazias do conhecimento da Bíblia. Você vai perguntar um versículo bíblico, a pessoa não consegue gravar um versículo. Amém, irmãos? Amém?